Você já se perguntou por quê? Apesar do amor infinito de Deus, algumas pessoas não são salvas. Essa questão traz à tona um mistério profundo sobre a justiça divina. Embora o amor de Deus seja vasto e oferecido a todos, há princípios imutáveis que ele mantém. Isso nos leva a refletir. Será que todos estão realmente abertos à salvação ou existem barreiras espirituais que nos impedem de alcançá-la? Agora, pense. Quem são essas pessoas que enfrentam dificuldades no caminho da salvação? Será que estamos entre elas sem perceber? E o que podemos fazer para mudar essa situação? Essas são perguntas cruciais. E, hoje, vamos explorar 7 perfis de pessoas que podem encontrar obstáculos nesse processo. A resposta para esses questionamentos pode nos ajudar a entender melhor a natureza do amor de Deus e o caminho para a salvação. De acordo com as Escrituras, Deus deseja que todos sejam salvos, 1 Timóteo 4. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos alerta sobre perfis específicos de pessoas que enfrentam barreiras nesse caminho. Comecemos a descobrir quais são esses grupos e o que as Escrituras dizem sobre eles. O 7º grupo que encontra dificuldades para alcançar a salvação, segundo as Escrituras, são os incrédulos. Mas quem são eles? São aqueles que não creem no nascimento, morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia deixa claro que uma das maneiras de encontrar redenção é através da fé em Deus. Sem essa crença, não há como ser salvo dos pecados e das armadilhas de Satanás. João capítulo 3, versículo 16 nos lembra que Deus amou tanto o mundo que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A simplicidade deste plano de salvação pode ser subestimada, e por isso a incredulidade se torna um perigo espiritual tão grande. Em 6º lugar, as Escrituras afirmam que Deus não pode salvar aqueles que tentam buscar salvação por outros meios que não sejam através de Jesus Cristo. João capítulo 5, versículo 40 nos alerta que alguns recusaram ir a Jesus em busca de vida, e Atos capítulo 4, versículo 12 reitera que não há outro nome dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos, a não ser o de Jesus. Não são nossa inteligência, poder ou status que nos salvam. É apenas o sacrifício de Cristo. Em 5º lugar, estão os hipócritas. No Evangelho de Mateus capítulo 23, versículo 3, Jesus os confronta diretamente. Esses são aqueles que, externamente, se mostram devotos, mas por dentro não vivem a verdade do Evangelho. Eles frequentam a igreja, participam dos rituais, mas seu comportamento fora da igreja é completamente diferente. Para esses, a fé não passa de uma formalidade, sem uma verdadeira transformação interior. Jesus advertiu contra isso, mostrando que eles podem estar na porta do reino, mas não entram e ainda impedem que outros entrem. A 4ª categoria são os auto-justificados, aqueles que acreditam ser justos por seus próprios méritos, desprezando os outros. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava com arrogância, agradecendo por não ser como os outros, enquanto o publicano, humilde e consciente de seus pecados, pedia a misericórdia de Deus. Jesus deixa claro que aquele que se humilha será exaltado, mas os que se exaltam serão humilhados. Isso nos alerta para o perigo da autojustificação, que pode nos afastar da verdadeira graça. O 3º grupo são os apóstatas, aqueles que conhecem a verdade, mas depois se afastam deliberadamente do caminho. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 ao 22 fala claramente sobre essas pessoas, afirmando que se alguém, após conhecer a Cristo, volta ao pecado e é dominado por ele, sua situação final será pior do que no início. Isso destaca a seriedade de abandonar a fé após ter experimentado a verdade. Voltar ao mundo, após conhecer a salvação, traz consequências ainda mais graves. Em 2º lugar, temos aqueles que rejeitam a graça de Deus por completo. Eles escutam o Evangelho, conhecem a mensagem de Jesus, mas escolhem ignorá-la ou rejeitá-la conscientemente. Hebreus capítulo 10, versículo 26 nos alerta que, se continuarmos pecando deliberadamente,
Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados. Essas pessoas se afastam de maneira voluntária da única oferta de redenção disponível. E agora a primeira categoria de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas são os que resistem ao Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 51 relata a dura repreensão de Estevão ao povo que sempre resistia ao Espírito, bloqueando a ação divina em suas vidas. Essas pessoas fecham seus corações à orientação e ao convite do Espírito Santo, rejeitando o mover de Deus. Quando alguém se recusa a ouvir ou seguir a direção espiritual, essa pessoa permanece distante da salvação, pois é o Espírito que nos convence do pecado e nos guia à verdade. Resistir ao Espírito Santo é um ato de dureza de coração, que pode levar a uma separação irreversível da graça divina. Isso é mais do que uma rejeição momentânea. Trata-se de uma postura contínua de recusa à transformação e arrependimento que o Espírito Santo deseja operar em nós. Com esses 7 perfis expostos, somos convidados a refletir sobre nossa própria caminhada espiritual. Será que, em algum momento, permitimos que a incredulidade, a hipocrisia ou a autojustificação nos afastem da plena comunhão com Deus? Ou será que, por falta de vigilância, caímos em um estado de apatia espiritual, recusando a graça e o mover do Espírito em nossas vidas? Lembremo-nos, a salvação é oferecida a todos, mas é necessário abrir nossos corações, crer verdadeiramente e seguir os caminhos de Deus para que possamos recebê-la. Você já refletiu sobre as diferenças fundamentais entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo? Compreender essas distinções é crucial para manter a fé e estar preparado para os eventos dos últimos tempos. Vamos explorar essas diferenças e descobrir como podemos nos preparar adequadamente para ambos os momentos. As Escrituras esclarecem que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são eventos distintos, cada um com seu propósito específico. Durante o arrebatamento, conforme descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, todos os crentes serão levados para encontrar-se com Jesus nas nuvens. Este será um momento instantâneo, num piscar de olhos, onde os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Em contraste, a segunda vinda de Cristo será um evento visível para todos, conforme Mateus capítulo 24, versículos 27, onde Jesus retornará à terra com todos os crentes arrebatados para julgar os que permaneceram e reinar por 1000 anos, conforme Apocalipse 19 e 20. Enquanto o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento, a segunda vinda estará condicionada ao cumprimento de certos eventos proféticos dos últimos tempos. Além disso, o arrebatamento não é exclusivo para as pessoas boas e morais, mas para todos os que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, independentemente de suas realizações ou status social. João capítulo 3, versículo 16 reforça que a salvação é acessível a todos que creem, destacando a importância da fé verdadeira sobre quaisquer méritos pessoais. Para aqueles que perderam entes queridos crentes, há consolo nas Escrituras. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e estarão com o Senhor nos ares durante o arrebatamento, trazendo esperança e alegria para aqueles que ficam. Entender a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo nos ajuda a viver com propósito e vigilância. Estar preparado significa viver uma vida de fé, retidão e constante conexão com Deus através da oração e estudo bíblico. Além disso, é essencial permanecer em comunidade com outros crentes, fortalecendo nossa fé e compromisso com os ensinamentos de Jesus. Você já considerou como se preparar espiritualmente para o arrebatamento? Antes de responder essa pergunta, se este conteúdo tocou seu coração e deseja aprofundar seu entendimento sobre os eventos dos últimos tempos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que juntos possamos fortalecer nossa fé e preparar-nos para o glorioso retorno de Cristo. Estar pronto para esse evento glorioso exige ações concretas que fortalecem nossa fé e nos alinham com os ensinamentos de Jesus. Vamos descobrir juntos como podemos nos preparar de forma eficaz. Para estar preparado para o arrebatamento, é essencial viver uma vida de fé e retidão.
Em Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesus questiona-se: quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? Isso nos desafia a cultivar uma fé genuína que resista às tentações e desafios diários. Uma das maneiras de se preparar é dedicar-se às coisas que edificam sua fé. Isso inclui não apenas falar sobre pureza, mas também vivê-la diariamente. Estudar e compreender os ensinamentos bíblicos é fundamental. A palavra de Deus deve ser a base de nossas ações e decisões, evitando desvios para novas revelações que não estejam alinhadas com as Escrituras. Além disso, permanecer em comunidade com outros crentes é vital. Provérbios capítulo 27, versículo 17 nos ensina que, assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa afia a outra. Participar de reuniões e atividades comunitárias fortalece nossa fé e nos protege contra o isolamento espiritual, que é uma artimanha do inimigo. A oração também desempenha um papel crucial na preparação. Orar por orientação e força nos mantém conectados com o Senhor, especialmente nos momentos de fraqueza. A comunicação constante com Deus nos dá vantagem contra os planos de Satanás, mantendo-nos vigilantes e alertas. Preparar-se para o arrebatamento envolve uma combinação de fé verdadeira, estudo bíblico, vida em comunidade e oração constante. Essas práticas nos mantêm espiritualmente fortes e prontos para o retorno glorioso de Jesus Cristo. Você já se pegou distraído pelas inúmeras tentações e distrações do mundo moderno? Em um mundo repleto de desafios e influências externas, como manter o foco na verdadeira essência da fé? A resposta reside na fixação dos nossos olhos na cruz de Cristo, o símbolo máximo de redenção e amor divino. Por que é importante não se deixar levar por tendências passageiras? Tendências efêmeras podem desviar nosso foco espiritual, levando-nos a negligenciar a verdadeira essência da fé e a importância da cruz de Cristo em nossas vidas. 2. Como a cruz de Cristo impacta nossa jornada espiritual? A cruz representa o sacrifício de Jesus, oferecendo-nos redenção e um caminho claro para a salvação. Focar nela fortalece nossa fé e nos mantém alinhados com os ensinamentos divinos. 3. O que significa viver uma vida centrada na cruz de Cristo? Significa priorizar valores espirituais sobre conquistas mundanas, cultivando uma relação profunda com Deus e refletindo o amor e sacrifício de Jesus em nossas ações diárias. Não devemos nos deixar levar por tendências passageiras ou esquecer as advertências divinas. Cada fiel é encorajado a estar em guarda, esperando com esperança o retorno do Senhor. Tomar medidas conscientes para proteger nosso foco espiritual significa estar ativamente comprometido em preservar nossas convicções e nossa fé em Jesus, priorizando tudo o que o glorifica e rejeitando qualquer coisa que desvie nosso coração dele. Em Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 35, Jesus nos adverte para que não sejamos sobrecarregados pelas distrações da vida, pois o dia do Senhor pode nos surpreender repentinamente. Assim como nos dias de Noé, Sodoma e Gomorra e Babilônia, onde as pessoas estavam absortas em suas vidas, esquecendo-se de Deus, hoje enfrentamos desafios semelhantes. Influenciadores, meios de comunicação e até governos muitas vezes promovem valores contrários à fé, tentando desviar-nos do caminho divino. Jesus também alertou que a ansiedade e as pressões da vida podem nos afastar da fé, tornando essencial mantermos nosso foco firme na cruz. A cruz de Cristo é o elemento decisivo para o perdão de nossos pecados. Em Gálatas capítulo 6, versículo 14, Paulo nos lembra que nosso maior orgulho deve residir na cruz de Jesus, afastando-nos da glória mundana. Frente à eternidade, todas as nossas buscas e ambições perdem seu valor, tornando a cruz o único ponto de verdadeira importância. Refletir sobre a importância da cruz nos leva a reavaliar nossas prioridades e a fortalecer nossa relação com Deus. Ao fixar nossos olhos na cruz de Cristo, encontramos o verdadeiro propósito e direção para nossas vidas, resistindo às tentações mundanas que buscam desviar nosso foco espiritual. Você já refletiu sobre a importância de manter a cruz de Cristo no centro de sua vida?
Em meio às trivialidades e ilusões passageiras da sociedade, como podemos assegurar que nosso foco permaneça no significado profundo e eterno que a cruz representa? 1. Porque é essencial colocar a cruz de Cristo no centro de nossas vidas. A cruz simboliza o sacrifício e o amor incondicional de Jesus, oferecendo-nos redenção e um propósito eterno que transcende as conquistas mundanas. 2. Como a sociedade atual pode desviar nosso foco espiritual. Influências externas, como mídia, cultura e pressões sociais, frequentemente promovem a autossuficiência e a valorização das realizações pessoais, obscurecendo a verdade da nossa condição humana e a necessidade da salvação através de Cristo. 3. O que devemos fazer para manter nossa fé firme diante das adversidades? Devemos reconhecer nossa natureza pecaminosa, buscar a verdade do Evangelho e fortalecer nossa relação com Jesus através da oração, estudo bíblico e comunhão com outros crentes. A importância de manter a cruz no centro de nossas vidas é um lembrete constante para não nos perdermos nas trivialidades e ilusões passageiras, mas buscar o significado profundo e eterno que ela representa. A sociedade frequentemente nos incentiva a nos concentrarmos em nossa própria bondade, instando-nos a nos orgulharmos de nossos feitos e retidão pessoal, promovendo a ideia de autossuficiência baseada na confiança em nossa bondade percebida. Essa mentalidade distorcida desconsidera a verdade mais profunda de nossa condição humana. Frequentemente, somos elogiados por nossa retidão moral e cumprimento das leis, levando muitos a acreditar que são de fato boas pessoas, sem reconhecer nossa natureza pecaminosa e as terríveis consequências que dela derivam. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos lembra que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E Romanos capítulo 6, versículo 23 afirma que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Apesar disso, muitos se apegam à ilusão de sua própria retidão, rejeitando a mensagem do Evangelho que revela nossa verdadeira necessidade de salvação. Essa rejeição é ainda alimentada pelas influências do mundo moderno, que promovem valores contrários à fé e obscurecem a importância da cruz de Cristo. Além disso, a realidade das guerras, conflitos e a crescente hostilidade no mundo nos lembram da urgência do julgamento divino. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, lemos que está determinado para os homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Essa verdade nos convoca a reavaliar nossas prioridades e a focar na nossa relação com Jesus, reconhecendo que nossa retidão por si só é insuficiente para garantir a salvação. A cruz de Cristo deve ser o alicerce de nossas vidas, guiando nossas ações e decisões. Ao reconhecer nossa necessidade de salvação e entregar nossos corações a Jesus, encontramos a verdadeira paz e propósito que transcendem as efêmeras conquistas mundanas. Não permitamos que as distrações e ilusões do mundo nos afastem da verdade do Evangelho. Em vez disso, fixemos nossos olhos na cruz, onde encontramos redenção, esperança e a garantia da vida eterna a 7 tipos de pessoas que não serão salvas. Você está entre elas? E você? O que acha? Concorda com essa visão? Deixe seu comentário abaixo. Quero muito saber a sua opinião. Se esse conteúdo te fez refletir ou aprender algo novo, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e levar essa mensagem para mais pessoas. E, claro, se ainda não for inscrito, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe sua vida.